Você que trouxe a sua Bíblia, abra conosco no livro de Gálatas, no capítulo 1, no versículo 10. Gálatas 1, 10. Aleluia, glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Amém? Podeis vos assentar. O tema que o Senhor ministrou ao nosso coração através dessa palavra é atitudes que agradam a Deus. É o que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. A Bíblia nos ensina que devemos agradar somente ao nosso Deus. A Bíblia mostra para nós, muitas atitudes que temos que ter para agradarmos a Deus. Mas eu vou compartilhar aqui algumas atitudes que o Senhor nos deu, quando nós pedimos ao Senhor que nos desse uma palavra. E o Senhor ministrou o nosso coração para ministrarmos como agradá-lo, como agradamos a Deus, que atitude que podemos ter, que devemos ter para agradar a Deus. Porque agradar a Deus significa ter uma vida santa. O que é uma vida santa? É uma vida separada do pecado, separado do curso do mundo, separado dos vícios, do pecado, da malícia, da maldade. É dessa forma que nós agradamos a Deus, através da nossa postura como servo de Deus. E nós vamos compartilhar então com os irmãos aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Que o Espírito Santo possa, no decorrer da mensagem, o Espírito Santo possa falar ao seu coração, possa mostrar a você, a mim, como devemos agradar ao Senhor. E a primeira coisa que o Senhor ministrou ao meu coração, que tem que fazer parte da nossa caminhada, da nossa conduta com Deus, porque todas essas atitudes que o Senhor ministrou ao meu coração para compartilhar com os irmãos, tem que fazer parte da nossa vida como servo de Deus. Se não fizer parte, não podemos nos considerar como servos de Deus. Por quê? Essas atitudes estão relatadas na palavra de Deus e é uma exigência de Deus para cumprirmos. Porque Ele deixou registrado na sua palavra todos os ensinamentos para nós. Ele deixou registrado na sua palavra como eu, como você, deveríamos nos portar como servos de Deus. Que exemplos temos que dar de como servos de Deus. Amém, irmãos? A primeira coisa que o Senhor ministrou ao nosso coração é a fé. Fé é uma palavra tão pequenininha, irmãos? Mas que significa muito na nossa vida, na nossa caminhada com Deus. Nós sabemos, do que é fé. Lá em Hebreus 11, 1, acredito que todos os irmãos conhecem esse versículo. Ali está a definição do que é fé. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que é a fé? O que eu entendo por eu ter fé? Fé é a confiança total, 100% em Deus.
É nós confiarmos de todo o nosso coração em Deus. Porque não adianta eu me classificar como servo de Deus se eu não tenho fé. Quando eu recebo o Senhor Jesus na minha vida, a partir dali, eu sou direcionada, eu tenho que ser direcionada por Deus. Porque eu não posso receber o Senhor Jesus na minha vida como meu único e suficiente Salvador e continuar vivendo a minha maneira. E o primeiro requisito é a fé. A palavra de Deus fala para nós, né, nesse Hebreus 16, 6, nós temos ali a declaração de que se eu não tiver fé, eu não agrado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. A fé natural, todo mundo nasce com ela, mas nós temos que ter a fé sobrenatural. É como nós vemos ali na definição, é o firme fundamento. Eu tenho certeza daquilo que eu quero, eu sei o que eu espero do Senhor, eu sei o que eu estou pedindo ao Senhor, mas logo ali vem, é a prova das coisas que não se vê. Eu ainda não vejo, mas eu creio. Eu ainda não estou vendo aquela situação a qual eu estou enfrentando, ela continua lá. Eu não estou vendo com os meus olhos físicos ainda a solução. Eu não estou vendo a mudança daquela pessoa a qual eu tenho buscado, eu tenho pedido. Meus olhos físicos não estão vendo, mas eu tenho a convicção, eu tenho a certeza que o Deus que eu creio, o Deus que eu tenho fé, aquela situação mudará. Isso é fé, é crer naquilo que eu ainda não vejo, mas eu sei que vai acontecer, porque Deus cuida de cada detalhe. E nós temos que viver na dependência de Deus e sabermos que é no tempo dele que tudo vai acontecer. A mudança vem no tempo dele, porque às vezes nós queremos, pedimos algo ao Senhor e ficamos inquietos, achando, está demorando, não vai mudar, não vai acontecer. Mas é no tempo dele, é no momento dele. Mas é preciso que tenhamos fé, porque se não tivermos fé, não agradamos a Deus. A palavra fala, sem fé é impossível, não consegue agradar a Deus se não tiver fé. E a fé gera milagres, a fé gera mudança, a fé traz a esperança. A fé é que faz nós acreditarmos que tudo vai mudar. Amém, irmãos? Então, a primeira atitude é a atitude de fé. Porque se eu não tenho fé, se eu não confio, eu vou perder o meu tempo de estar na igreja. Eu vou perder o meu tempo de estar aqui participando dos cultos. Se eu não tenho fé, o que eu vou estar fazendo dentro da casa do Senhor? Porque o Senhor espera de nós, é a nossa fé, é a nossa confiança nele. E a confiança total nele, de sabermos que ele é que peleja por nós. E toda a adversidade que vier contra nós, ele está sempre adiante. Ele é quem peleja por nós, mas é preciso nós exercitarmos a nossa fé. Nós vemos na Bíblia, né? Grandes feitos do Senhor, e ele sempre dizia, vai, a tua fé te salvou, seja feita conforme a tua fé. Não é assim? Nós vemos os evangelhos ali, né? Quando o Senhor esteve aqui,
né? As curas, os milagres. E tudo ele atribuía à fé. Seja feito conforme a tua fé. Então eu não posso esperar um milagre, eu não posso esperar uma mudança se eu não tenho fé, se eu não creio naquele que eu falo que eu sirvo. Amém, irmãos? Aleluias. A segunda atitude, arrependimento. É outra coisa, né, irmãos? Que é necessário fazer parte da nossa vida. O que é arrependimento? Arrependimento é uma dor profunda, né, irmão? Que sentimos quando fazemos algo que sabemos que desagrada a Deus. Todos nós estamos sujeitos a falhar, a errar em alguma área da nossa vida. Mas nós precisamos nos arrepender. Arrependimento é quando você reconhece que você errou. Você reconhece que você falhou. E quando você reconhece que você errou, que você falhou, você vai diante de Deus. Você confessa o seu erro, o seu pecado, a sua falha. Você pede perdão a Deus. Você se conserta com Deus por aquela falha, por aquele erro, por aquele pecado. E você deixa para trás. Você não comete mais aquela falha, aquele erro, aquele pecado que você sabe que desagrada a Deus. Isto é arrependimento. O arrependimento tem que ser puro, genuíno. Não pode ser só da boca para fora. Porque o que é da boca para fora não é arrependimento, é remorso. O remorso é às vezes a vergonha por ter errado. Às vezes a pessoa até reconhece que errou. E às vezes usa até aquela expressão: eu fiz isso e a minha consciência ficou pesada. Às vezes ele reconhece que errou. Ele às vezes até vai a Deus, pede perdão. Mas não deixa para trás. Quando passa às vezes algum tempo, lá está a pessoa fazendo a mesma coisa. Então, arrependimento é diferente de remorso. O remorso é uma coisa de momento. Eu pratico, fico triste, sei que errei, sei que pequei, confesso até para Deus: Senhor, eu errei, eu pequei. Mas, com o passar do tempo, eu volto à mesma prática. Então, isso é remorso. Remorso com Deus não funciona. O que funciona com Deus é o arrependimento puro, o arrependimento genuíno, aquele que te traz dor, que te traz lágrimas, que você vai até o Senhor e você confessa o seu erro, você confessa o seu pecado. Vamos ler Provérbios 28:13. Vamos ver o que fala para nós a palavra do Senhor. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, o que nós falamos aqui, aquele que encobre a sua transgressão não prosperará, mas aquele que confessa e as deixa alcança a misericórdia, alcança o perdão do Senhor. Porque Deus, irmãos, Ele conhece o coração. A gente pode enganar o homem, mas a Deus ninguém engana. Porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o que está neste momento no meu coração. Ele sabe o que está no seu coração. Ele sabe todas as coisas. O Senhor nos sonda. Salmo 139 fala para nós que o Senhor conhece o nosso sentar, o nosso levantar. Ele conhece de longe os nossos pensamentos. E antes mesmo da palavra chegar nos meus lábios, Ele já sabe o que eu vou falar. Então, irmãos, não tem como
esconder nada de Deus. Não tem, porque Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o nosso assentar, o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso pensar, o nosso agir. Ele conhece tudo, irmão. E glória a Deus por isso, que Ele conhece, porque através disso Ele nos corrige. Ele nos corrige porque Ele nos ama, porque quem ama, corrige. Da forma que nós corrigimos os nossos filhos, porque amamos os nossos filhos, nós não deixamos eles fazerem tudo o que eles querem. Aquilo que está errado, nós corrigimos os nossos filhos para que eles não façam mais, porque está errado, prejudica. Assim é Deus conosco. Ele sabe aquilo que é bom para nós. Ele sabe, porque Ele sempre faz o melhor para nós. Ninguém, irmãos, ninguém faz o melhor para nós, somente o nosso Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode glorificar a este Deus que tem feito o melhor para você? O melhor, irmãos. Ele não faz mais ou menos, Ele não faz de qualquer maneira. Ele faz o melhor para você. Ele faz o melhor para nós. Ele faz o melhor para nós. Glória a Jesus. Agora, irmãos, obediência. É outra coisa, né, irmãos? Fundamental na nossa vida de servos de Deus. A obediência a Deus e a sua palavra. Tem muitas pessoas que se dizem servos e servas, que vêm à igreja, participam dos cultos, né, se dizem servos, mas não obedecem. Aqui está registrado tudo que temos que fazer. E a pessoa faz o contrário daquilo que a palavra ensina. Obediência é uma exigência também de Deus conosco. Porque quem serve a Deus tem que obedecê-lo. Tem que obedecer a sua palavra. Não tem como servir a Deus sem obediência. Não tem, irmãos. Não tem como. É uma ordenança de Deus obedecer a sua palavra. Porque aqui Ele deixou registrado os mandamentos, os estatutos, para que eu e você cumpramos como servos dEle. E hoje as pessoas não querem servir a Deus de acordo com a palavra. Às vezes ele fala assim, isso aqui não tem problema. Isso aqui não tem nada a ver. O nada a ver vem de Satanás. É ele que coloca que não tem nada a ver. Mas tem tudo a ver. Porque sem obediência também não agradamos a Deus. É necessário obedecermos a Deus. A palavra fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Muitas pessoas fazem tantos sacrifícios, tantos propósitos. Eu faço esse sacrifício, eu estou fazendo este propósito, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu tirei isso, eu tirei aquilo. Ele faz sacrifício, mas não obedece. Então não adianta eu fazer sacrifício e não obedecer. É melhor obedecer do que fazer sacrifício. A palavra de Deus mostra para nós, né? A consequência da obediência e da desobediência. Os irmãos também já devem ter lido lá Deuteronômio 28. Lá fala sobre as bênçãos que nos alcançarão através da obediência, mas fala também através das maldições que também nos alcançarão se não obedecermos. A obediência é fundamental na minha vida e na sua vida. Vamos ver 1 João 2,17. Que fala para nós, né, sobre a obediência. Aleluias.
E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aí está a prova que eu só vou permanecer se eu obedecer a Deus. Porque a concupiscência dos olhos, da carne, a soberba da vida, tudo, irmão, vai passar. Tudo vai passar. E eu só vou permanecer se eu agradar a Deus, através da minha fé, através do arrependimento quando eu errar, através da obediência a Ele e a sua palavra. Não pode ser de outra forma. Não tem como ser de outra forma. A gente vê aí as pessoas aí fora, né? Querendo deturbar a palavra do Senhor, né? Falando que isso pode, aquilo outro pode, mas nós não temos que ir pelo que o homem fala. Aqui está o manual, deixado por aquele que veio a este mundo e se deu naquela cruz, por mim e por você. Então é a Ele, a sua palavra, que eu tenho que obedecer. Eu não tenho que obedecer o que o homem fala. Faz assim, faz desse jeito, faz daquele jeito. Não, eu tenho que fazer de acordo com o que está relatado aqui. Somente assim eu estarei agradando a Deus. Amém, irmãos? Aleluias. Agora, a quarta coisa, ser sincero e íntegro de coração. Sinceridade e integridade são atributos de Deus. E se eu me classifico como serva de Deus, eu preciso ter também esses dois atributos. Sinceridade e integridade. Eu preciso ser sincero de coração. Eu preciso ser íntegra para eu agradar a Deus. Porque se eu não for sincera, se eu não tiver integridade, eu não agrado a Deus também. Tem que fazer parte da nossa conduta de cristão. A sinceridade e a integridade tem que fazer parte da nossa vida cristã. A pessoa sincera e íntegra, ela é leal com Deus, ela é leal consigo mesma e ela é leal com os outros. Nós vemos na palavra de Deus, né? Quando fala sobre Jó, né? A palavra de Deus fala que os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus e Satanás estava no meio. E quando Satanás chegou, o Senhor falou para ele: de onde vieste? Vim de rodear a terra. Aí o Senhor falou para ele: vistes o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Eu pergunto para mim e para você nesta noite: será que o Senhor, quando olha para nós, Ele tem este mesmo pensamento? Olha lá meu servo, reto, íntegro, temente a mim e desvia do mal. Olha lá minha serva, reta, íntegra, temente a mim e se desvia do mal. É uma pergunta que eu faço nesta noite para você e para mim. E que nós possamos responder para nós mesmos. Neste momento, o Senhor está aqui no meio de nós. E será que Ele está nos contemplando nesta noite como homens e mulheres íntegras, retas, temente a Ele e que se desvia do mal? Será que o Senhor está nos contemplando nesta noite desta forma? É uma pergunta que fazemos nessa noite, e cada um responda para si mesmo, porque é necessário termos um coração reto, termos um coração íntegro diante de Deus, porque como já falamos, Ele sonda o nosso coração, Ele sonda, porque Ele conhece, irmãos, Ele conhece tudo, nada
fica encoberto aos olhos de Deus. A palavra de Deus fala que tudo fica às claras diante de Deus, com quem um dia nós iremos tratar. Então Ele sabe tudo. Às vezes as pessoas enganam uns aos outros, mas a Deus ninguém engana, né? Porque Ele sonda, Ele conhece. Aleluia, irmãos. Aleluia, que o Senhor nos sonda e nos conhece. E nós temos que ser gratos a eles por isso. Porque não somos merecedores de nada. Não merecemos nada, irmãos. E o Senhor tem um amor tão grande por nós. Uma misericórdia, compaixão de nós tão grande, que por isso nós estamos aqui. Se fosse pelo nosso merecimento, nós não estaríamos aqui, irmãos. Não estaríamos. Porque não fizemos nada para merecer. Mas o amor de Deus foi tão grande que Ele deu o seu único filho para vir aqui, nessa terra, e padecer como Ele padeceu. Ser injustiçado, ser escarnecido, ser ferido, ser zombado, mas tudo Ele suportou por mim e por você. E nós temos que ser grato a eles. Nós temos que ser grato a Deus por tudo que Ele fez, porque Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Cada um aqui sabe de onde Deus o tirou. Cada um de nós sabemos as condições que vivíamos lá atrás. Mas Deus teve compaixão, Deus teve misericórdia de nós e nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Aleluia, você pode glorificar o Senhor por isso, porque Ele te tirou das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. E vamos mais além, Ele foi preparar lugar para mim e para você, para voltar e nos buscar, para que onde Ele está, nós estejamos também ao seu lado. Mas para nós chegarmos lá, nós precisamos agradá-lo enquanto estivermos aqui, enquanto Ele nos permitir estar aqui. Nós temos que fazer a nossa parte, que é agradá-lo, que é cumprir a sua palavra, que é cumprir os seus mandamentos. Deus não nos pede nada fora do comum. O que Deus nos pede é simples, apenas obedecemos a sua palavra. E às vezes as pessoas criam tantas coisas, como se Deus fosse um Deus carrasco, um Deus ruim, que às vezes até ameaçam as pessoas: se você não fizer isso, aquilo, você não é salvo, você não vai ser salvo. Não, Deus é amoroso, mas é preciso agradá-lo. É o que Ele espera de nós, é que o amemos acima de tudo, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E nós o obedecemos, que nós tenhamos fé, que nós tenhamos um arrependimento puro e genuíno. Amém, irmãos? Aleluias. Vamos agora para a última parte. Aleluias. Amar ao próximo. Aleluia, irmãos. É um mandamento de Deus. Amar ao próximo. Quando o Senhor deu a Moisés os 10 mandamentos, né? Depois o Senhor fez a ligação dos 2 principais. O primeiro maior mandamento é o que acabamos de falar: amarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E o segundo maior mandamento é amar ao próximo como a nós mesmos. Esses 2 mandamentos, né, eles foram escolhidos por Deus como o primeiro maior e o segundo. E Ele deixou registrado na sua palavra, que nós vamos ler daqui a pouco.
nós temos que amar ao nosso próximo, que o Senhor nos ensinou. Porque se nós analisarmos, irmãos, assim, tem pessoas que dizem que amam a Deus, mas ele odeia o seu irmão. Eu amo a Deus, mas aquela pessoa lá, eu não amo, eu não gosto, eu não consigo amar. Como nós podemos dizer que amamos a Deus que não vemos, se eu não consigo amar o meu irmão que eu estou vendo? Aí não há verdade em nós, irmãos. Nós não vemos Deus, nós sentimos a sua presença, que a presença dele é conosco quando nós o buscamos, mas o meu irmão eu vejo. Então como que eu vou dizer se eu amo a Deus, mas eu não gosto, eu não amo, eu não sento perto, eu não cumprimento? Irmãos, há uma incoerência nisso aí, né? Porque o Senhor manda amá-lo em primeiro lugar, mas em segundo é amar o próximo como a nós mesmos. A palavra fala que ninguém odeia a sua própria carne, né? Ninguém maltrata a sua própria carne, né? Mas tem pessoas que maltratam o seu próximo. Nós temos que ter empatia, né, irmão, pelo nosso próximo. Muitas vezes nós temos que nos colocar no lugar do nosso próximo. Mas muitas vezes nós achamos que só o que passamos é que é difícil. Só a nossa dor que tem valor. Nós não valorizamos o outro. Nós não nos colocamos no lugar do outro. Muitas vezes as pessoas julgam, né? Diz a pessoa está passando uma dificuldade, às vezes ele não sabe o que o outro está vivenciando, mas faz o julgamento com palavras, com críticas, ao invés de amá-lo, ao invés de ajudá-lo, ao invés de entender a necessidade, ao invés de dar importância à necessidade daquela pessoa. Não, ele dá importância somente à sua necessidade. É só o que ele está vivenciando que importa. O que o outro está passando, às vezes a pessoa fala assim, não quero nem saber. Ele se vira. Às vezes a pessoa pede ajuda, não posso fazer nada não. Eu não posso ajudar. Irmãos, nós temos que ter empatia pelo nosso próximo. Temos que ter empatia, sabe por quê? Por que nós estamos aqui? Pelo amor de Deus. Porque, irmãos, nós éramos imundos, pecadores, né? Nós estávamos no lamaçal do pecado, mas o amor de Deus foi tão grande, porque o homem havia pecado, né? Lá no Éden, quando Adão e Eva pecou, o homem se afastou de Deus. E Jesus veio para religar o homem a Deus, para dar uma nova chance ao homem de se aproximar de Deus. Esse é o amor de Deus. E nós temos que amar o nosso próximo com esse amor. Nós pedimos a Deus que Ele nos ensine a amar como Ele nos amou. Porque não podemos, irmãos, falar que amamos a Deus e temos raiva de alguém, odiarmos alguém, não gostarmos de alguém. Porque mesmo aqui nós podemos incluir até mesmo o perdão. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim, fulano lá me fez isso, eu não perdoo. A palavra de Deus manda perdoar. Quando os apóstolos perguntaram para o Senhor, Senhor, se alguém pecar contra mim, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? O que Jesus respondeu? Não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. O que significa isso? 490 vezes. Se o seu irmão pecar contra você e vier te pedir perdão, você tem que perdoar. Às vezes a pessoa fala assim, quem perdoa é Deus. Eu não perdoo, não. Está errado, irmão. Eu tenho que perdoar. Às vezes as pessoas falam as coisas que nos machucam, que nos ferem, que nos entristecem, que nos fazem chorar. Mas nós temos
que perdoar. Nós não podemos deixar isso no nosso coração, porque isso traz impedimento da bênção de Deus chegar até mim. Porque o Espírito Santo, ele não opera no coração que tem ira, que tem raiva, que tem mágoa. Ele não opera, irmão. Não sou eu que estou falando, não. É a palavra. Porque todos aqui conhecem a palavra e sabem que o Espírito Santo, ele não opera onde tem ira, onde tem raiva, onde tem ódio. E a ordenança de Deus é amarmos o nosso próximo. Vamos conferir Mateus 22, do 36 ao 40. Aleluia. Aleluia. Glorificado é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos. Aleluia, Jesus. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém, irmãos? Aí está a confirmação da ordenança de Deus, que não adianta eu amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, se eu não amar o meu próximo. É inválido, não adianta. Sabe por quê? Deus não vai receber essa declaração que eu faço. Senhor, eu te amo, mas eu odeio o meu irmão. Aquele irmão lá eu não gosto dele. Aquele irmão lá eu não dou a paz. Aquele irmão lá eu não sento perto dele. Se entra na igreja o irmão está ali, não vou sentar lá do outro lado, porque aqui eu não sento, porque aquele irmão está lá, aquela irmã está lá. Está errado, irmão. Então Deus não vai receber essa declaração de amor que você fizer, se você tiver este sentimento pelo seu próximo. Às vezes você fala assim: irmão, mas você não sabe, às vezes a pessoa nos magoa, nos fere. Eu sei disso, irmãos. Eu já passei por isso muitas vezes. Ouvi palavras que te ferem, que te magoam, que te fazem chorar, que te põem para baixo, entendeu? Que te machuca profundamente. Mas nós temos que aprender. Mesmo que a pessoa não te peça perdão, mesmo que a pessoa não se conserte com você, mesmo que a pessoa não reconheça que ela errou, que ela te magoou, que ela te feriu, mas você não pode cultivar a mágoa, o rancor no seu coração, porque senão, quando você disser: Senhor, eu te amo, o Senhor vai dizer: você não me ama. Sabe por quê? Você odeia o seu próximo. Então, irmãos, são as atitudes. Existe uma imensidade de atitudes que temos que ter para agradarmos a Deus. Mas essas foram que o Senhor ministrou ao meu coração quando nós pedimos ao Senhor o que falarmos, o que compartilharmos com a igreja. E o Senhor ministrou ao meu coração que falasse sobre fé, arrependimento, obediência. Fé, arrependimento, obediência, sinceridade, integridade de coração e amor ao próximo. Amém, irmãos? Essa foi a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Aquilo que eu não pude expressar, ou se eu não me expressei da maneira correta, mas eu creio que o Espírito Santo, ele vai continuar ministrando ao seu coração, e você pode verificar na palavra de Deus que tudo que aqui foi falado foi tirado aqui da palavra, porque nós não subimos aqui para falar o que queremos, nós não falamos o que queremos, porque se nós fizermos assim, o Senhor não permite que a gente suba essas escadas, porque a palavra de Deus é santa. A palavra de Deus, nós temos que ter referência com a palavra de Deus.
E temos que buscar em Deus a palavra, aquilo que Ele quer que nós compartilhamos com a igreja. E essa foi a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, quando buscamos no Senhor o que falarmos nessa noite. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe poderosamente e que nós possamos sair daqui, com essa observação. Como precisamos agradar a Deus, porque a fé, é impossível agradar a Deus sem fé. O arrependimento, se erramos, precisamos nos arrepender e deixar essa prática para lá. Sermos sinceros e íntegros de coração, porque Ele conhece o nosso coração. Ele conhece se falamos de coração ou se falamos da boca para fora. E também temos amor ao nosso próximo. Dá importância ao nosso próximo. Dá importância àquilo que o nosso próximo está vivenciando. E procurarmos, dentro das nossas condições, se pudermos ajudar. Não medirmos esforços para ajudar o nosso próximo. Porque quando fazemos isso, a recompensa vem do Senhor. Amém?